Boa tarde a todos. Eu acho que é boa tarde como Moçambique, tal como aqui onde nós estamos. Giovanni está aqui na Itália conosco e os colegas que estão em Moçambique. Bom, eu sou Laura e vou dar uma pequena introdução para a abertura deste nosso encontro sobre o lançamento deste número sobre estudos moçambicanos e brasileiros, que foi publicado, portanto, na revista Revis, e que a sua introdução foi feita pelo Dr. Luca Bussotti e ao nosso editor, o Dr. Antônio Sequeira e outros membros da revista. E também tivemos aqui, neste número, vários temas. Por exemplo, temas diversificados a nível do contexto moçambicano, assim como brasileiros, que eu prefiro não citar aqui, para não tirar a palavra aos autores, depois vão citar os devidos temas. Agora, nós tivemos a participação deste número, que seria o volume 4, do número 4 de 2021, como eu disse, da revista Revis. Os autores, o autor Lúcio Mafunha, acho que é isso, não sei se estou a pronunciar bem. Temos o Giovanni Martino, temos o Dr. Pedro Lavieque, de novo o Dr. Lúcio Mafunja, porque ele, neste número, ele teve 2 produções, portanto, científicas. E depois temos o Dr. Domingos Batone. Eu quero dirigir os meus parabéns a este grupo de autores que compõem este número da Revis, e encorajar-vos, não é? Encorajar, por assim dizer, que continuem a fazer essas produções que, de uma outra maneira ou de outra, elas contribuem muito para não só os contextos onde elas estão sendo produzidas, portanto, neste contexto Moçambique e Brasil, mas para toda a humanidade, porque a gente nunca sabe quando escreve quem vai ler, a quem dirigimos, portanto, por isso estão de parabéns e continuam a nos dar esses conhecimentos. E eu não quero falar muito, vou deixar a palavra agora aos autores para nos dizerem alguma coisa em torno daquilo que foi, portanto, o conteúdo dos seus escritos, das suas produções científicas. E muito obrigada e vamos acompanhar. Se estiver alguém a nos acompanhar no YouTube e no Facebook, pode participar, não é? Colocando questões ou algumas partilhas, etc. E também quero avisar a todos que depois este lançamento estará disponível no canal Chiscam. Quem não conhece, depois a gente pode passar aqui o link, não é? É só ir no YouTube, TV Chiscam, aparece toda a produção deste canal. Portanto, estará lá disponível. Quem quiser depois rever ou então enviar para alguns amigos para ver esta sua produção, estará aberto. Portanto, é livre de fazer isso. Aos autores têm essa prerrogativa. Portanto, para mim é tudo e muito obrigada. Vamos continuar com a nossa cerimônia, vou assim dizer. Obrigada. Bom, boa tarde mais uma vez do meu lado também. Sim, vamos começar logo com... Eu acho que o Lúcio, já que tem 2 textos, não é? Sobre, basicamente, questões econômicas relacionadas com Moçambique, eu acho que o Lúcio podia iniciar
eu acho que uns 10 minutos por cada autor seria o ideal, para depois também dialogarmos um pouco em volta dessa produção científica. Portanto, Lúcio, depois Giovanni e depois Domingos, né? Pode ser que, se não me engano, é a sequência que vem ali na revista, né? A sequência dos autores. Lúcio, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Ótimo, ótimo. Eu, na verdade, tenho já o terceiro escrito científico, que é, na verdade, o desafio das fintechs na gestão na garantia da inclusão financeira, não é? E também os outros dois, um que fala daquilo que são as condições de acesso às linhas de financiamento do BNI, que é o Banco Nacional de Investimentos, e o outro que é, na verdade, o artigo relativo ao orçamento empresarial nas pequenas empresas, isso na cidade de Maputo. O primeiro artigo, na verdade, é relativo às condições de acesso ao financiamento, não é, do Banco Nacional de Investimentos, nesse caso o BNI. Esse estudo foi feito com um propósito. O propósito foi, na verdade, perceber se as condições impostas pelos bancos ou pelo Banco Nacional de Investimento vão ao encontro daquilo que é a realidade das pequenas e médias empresas nacionais, tendo em conta as dificuldades que estas são impostas pela sua natureza de constituição. Falamos primeiro da questão volume de venda das próprias empresas, falamos da questão da estrutura jurídica, nesse caso falamos, trata de pequenas empresas, estas não têm capacidade de contratar um contabilista que possa lhe assistir naquilo que é o pagamento de impostos diversos. Okay? Então, é uma série de dificuldades que as empresas enfrentam e veio a crescer pela questão da pandemia, não é? E muitas empresas tiveram que encerrar as suas portas. Vem o BNI com um dito balão de oxigênio para as pequenas e médias empresas e tem lá as suas condições, ok? Então, o trabalho visava, na verdade, perceber se as condições que o Banco Nacional de Investimento coloca às pequenas e médias empresas são, na verdade, aplicáveis, não é? Tendo em conta o contexto a que essas empresas vivem. Um dos grandes desafios que as PMEs enfrentam é, na verdade, a falta de uma contabilidade organizada, ok? E devem dispor de contabilidade organizada todas as empresas que têm um volume de venda acima de 1 milhão de meticais. Então, estas são obrigadas a dispor de uma contabilidade e as PMEs ou as pequenas empresas, as microempresas, não têm essa capacidade. Logo, já não vão cumprir com os requisitos que, na nossa percepção, o BNI já tem essa informação. Então, devia ser, na verdade, um requisito que podia ser suprimido ou, se calhar, atualizado, de modo a não penalizar a quem mais precisa e dar vantagem a quem menos precisa. Estamos a falar das grandes empresas, estamos a falar das multinacionais, que têm capacidade, não é, de ir buscar financiamento fora, mas são penalizadas, não é, por não ter essa capacidade. A outra questão, na verdade, é uma baixa literacia financeira. Nós podemos ver que as pequenas e médias empresas nacionais têm uma literacia financeira reduzida. Então, elas não conseguem, na verdade, cumprir com aquilo que é os critérios que o banco coloca, não é? Porque não tem essa literacia financeira. E outra questão, se calhar, seria a questão da gestão familiar a que essas empresas são sujeitas. Muitas empresas nacionais são criadas e elas têm sido geridas no cunho familiar. E isso pode, de certo ponto, colocar em xeque-mate aquilo que é a gestão das mesmas empresas. E também esses são fatores que vão concorrer para
a atribuição do financiamento por parte do BNI, não é? Então, o estudo concluiu que as micro, pequenas e médias empresas moçambicanas enfrentam dificuldades. As condições que o BNI coloca são condições que não são aplicáveis para aquilo que é a realidade das nacionais, tendo em conta os fatores ora enumerados. O primeiro deles, que é a ausência de contabilidade organizada, já penaliza as empresas a não terem acesso ou não serem elegíveis a esse financiamento. A outra questão é a questão da própria literacia, como dissemos antes, já penaliza as empresas a terem acesso a esse financiamento. A outra questão é a questão de serem sociedades anônimas, não é? De modo a publicitar ou a publicarem as suas contas no jornal de maior circulação, por exemplo, nas notícias, tem que colocar lá a informação. E essas empresas não têm essa capacidade. Então, isso acaba penalizando cada vez mais as empresas. E dizer que esse financiamento não é aplicável às pequenas e médias empresas nacionais. Okay? Com o agravante também de que a pandemia veio reduzir a capacidade dessas empresas. E logo concluímos que essas condições, com esse financiamento, vêm cada vez mais penalizar as pequenas e médias empresas nacionais. O outro artigo falava, na verdade, daquilo que é o orçamento empresarial nas pequenas e médias empresas. Ele visava, na verdade, aferir quais são as motivações que levam as pequenas e médias empresas a não usarem o orçamento empresarial. E essa foi uma pesquisa de cunho quantitativo, o que quer dizer que usou software estatístico para analisar ou para relacionar as variáveis analisadas. Analisou-se a variável nível de escolaridade dos gestores, analisou-se também o volume de vendas, analisou-se igualmente a formação profissional dos gestores das empresas, okay? E estas foram relacionadas com a questão do uso do orçamento empresarial. Foi uma variável dependente, okay? Que depende de outras variáveis que enumerei para explicarem esta. Então, essas passam a ser explicativas e a outra passa a ser dependente. E foi um estudo feito, na verdade, com 50 empresas do ramo de contabilidade, empresas da cidade de Maputo. Isso para dizer que o estudo não abrange as outras províncias, apenas abrange Maputo, ok? Então, essa pode ser talvez uma das limitações do estudo, por não abrangerem a escala nacional, só ser a cidade de Maputo. E foi possível, com o estudo, concluir que o uso do orçamento empresarial é influenciado, sim, pelo volume de vendas, uma vez que, para as empresas adquirirem os softwares para usar o orçamento, requerem, na verdade, a disponibilidade financeira, porque muitas empresas não têm. Okay? Vemos também que a escolaridade dos gestores vem contribuir, de certo modo, naquilo que é o orçamento empresarial. Okay? Como devemos saber, o uso de qualquer software requer uma instrução prévia. Então, o que alguns gestores, assim como técnicos, não têm. A outra questão que foi levada em consideração foi o fato de que o uso do orçamento empresarial está diretamente, ou por outras palavras, depende exclusivamente da capacidade de usar um software. E que esse software, a sua aquisição está inteiramente ligada àquilo que é o volume de venda da empresa. Ora, uma empresa que não consegue honrar com aquilo que são os compromissos a nível do fisco, ela vai ter dificuldades extremas em adquirir um software para usar na sua firma. Então, vimos, na verdade, que esse fator uso de software também é dependente do outro, que é a disponibilidade de quê? De um orçamento para o efeito, assim como a formação daqueles que devem manejar o próprio software. Então, em suma, esses dois artigos publicados tendem a falar desses assuntos, não é? E o terceiro aqui, acho que não vou abordar hoje, não é? Mas acho que com o tempo poderão ver na própria revista
E muito obrigado, professor Luca. Lúcio, obrigado eu. Bom, assuntos, eu acho que pouco estudados em Moçambique e muito interessantes, mas eu não vou comentar agora. Vou deixar a palavra ao Giovanni, que vai abordar questões um pouco mais, digamos, político-antropológicas relativas a Moçambique. Giovanni? Estou aqui, boa tarde a todos e a todos. Meu artigo é Autoridades Tradicionais e Direitos Comunitários em Moçambique Contemporâneo, entre ativismo e incorporação. Bom, a pesquisa por detrás desse artigo foi motivada pela necessidade de avaliar os efeitos da aplicação do paradigma da boa governação a uma sociedade em desenvolvimento, como aquela moçambicana, e, em particular, as suas componentes mais frágeis, nomeadamente as comunidades periféricas e os indivíduos que nelas vivem. Como efeito, o paradigma da boa governação, que surgiu em Moçambique na segunda metade dos anos 80, como um corolário da condicionalidade de ajuda feita por doadores ocidentais, assumiu na vertente política uma dupla forma: aquela da liberalização política e aquela da descentralização democrática. Se o primeiro desses dois princípios se tem relevado bastante em controvérsia e tem resultado na adoção, em 1990, de uma Constituição Liberal Democrática, o da descentralização democrática tem desencadeado um debate internacional bastante complexo, que tem sido acompanhado por uma explosão de ativismo, seja para-administrativo, seja judicial, por parte das autoridades tradicionais. E é no contexto desse debate que se insere a minha contribuição, o meu artigo. De fato, os defensores da descentralização democrática estavam convencidos de que, uma vez que as políticas autoritárias da República Popular tinham gerado os maiores efeitos destrutivos no tecido social a nível local, era precisamente a esse nível que se tornariam essenciais arranjos institucionais democráticos, de modo que a sociedade civil pudesse recuperar a sua força e a sua função através da reivindicação da sua própria identidade etnocultural, natural, ou melhor, nesse caso, tradicional. Esse argumento colocava também, em jeito implícito, as autoridades tradicionais numa posição de liderança dentro da sociedade civil. Mas também implicava que instituições do Estado poderiam tentar explorar o estabelecimento de um quadro eleitoral democrático a nível comunitário, a nível onde atuam as autoridades tradicionais, para tentar introjetar o estoque de legitimidade próprio dessas autoridades. E, através dos mecanismos daquela estratégia de engajamento que Zenker e Öne têm denominado de incorporação. E através dessa estratégia de incorporação, as autoridades estaduais tentariam também reforçar a sua posição em relação às autoridades tradicionais, que em algumas áreas têm beneficiado de uma descentralização de facto dos poderes governamentais, à medida que o Estado ia retirando-se de diversas regiões num período da Guerra Civil. Mas essa argumentação da descentralização democrática tinha críticos também.
Esses levantaram sérias preocupações quanto à legitimidade e à competência das autoridades tradicionais. E por quê? Já durante a luta de libertação nacional, a Frelimo tinha levantado o argumento de que o domínio colonial tinha obliterado as instituições políticas nativas de Moçambique e as tinha substituído por auxiliares administrativos. E se essa argumentação continua a ser válida, Sérgio Vieira argumentava, por exemplo, não existia alguma verdadeira autoridade tradicional dentro de Moçambique. E por conseguinte, a valorização da liderança tradicional apenas resultaria numa revitalização das autoridades gentílicas da época colonial, que, por idade e educação, estavam equipadas para promover nem o desenvolvimento das próprias comunidades e nem representar essas comunidades face aos sujeitos exteriores. O resultado das jogos das forças representadas nesse debate, e bem como uma série de considerações eleitorais que decorriam da competição dos dois maiores partidos, Frelimo e Renamo, conduzia à situação atual em que as autoridades tradicionais são formalmente reincorporadas nos circuitos da governação local. E isso através da criação da figura jurídica das autoridades comunitárias. O que são as autoridades comunitárias? É uma nova categoria política administrativa e o artigo 1º do Decreto 15/2000 a caracteriza como composta pelos chefes tradicionais, os secretários de bairro ou de aldeia e outros líderes legitimados como tais pelas respectivas comunidades locais. E essa categoria deveria desempenhar um duplo papel. O primeiro, de representante da própria comunidade, faz os autores governamentais, os operadores empresariais e os agentes de desenvolvimento e doadores. E outro papel seria de representar o governo face à própria comunidade. Mas, nesse contexto, qual é o papel efetivo das autoridades tradicionais? Os resultados da minha pesquisa de campo, que eu efetuei na província de Inhambane entre fevereiro e março de 2018, mostram que a criação das autoridades comunitárias resultou, em grande medida, na marginalização das autoridades tradicionais. E como efeito, o quadro existente comporta a restrição do papel das autoridades tradicionais no âmbito das suas próprias ações e funções peculiares, ou seja, pacificação espiritual, incluindo a luta à feitiçaria, gestão dos conflitos e relações inter- e intrafamiliares e manutenção de um relacionamento ritual adequado entre a comunidade e os seus antepassados. E, além disso, as autoridades tradicionais são regularmente sujeitas a uma intensa pressão por parte do Estado e do partido Frelimo para que exerçam funções administrativas elementares e organizem o apoio comunitário às atividades estatais e às atividades do partido. Assim, embora as autoridades tradicionais tenham procurado aproveitar o paradigma da boa governação para promover a sua própria posição, através da implementação de uma variedade de práticas e estratégias discursivas, desde o ativismo político-administrativo até a afirmação de práticas e ações tradicionais como essenciais para o bem-estar global das suas comunidades, essas tentativas têm se revelado infrutíferas.
Isso por quê? Porque as autoridades tradicionais que têm sido objeto da minha pesquisa se têm demonstrado geralmente mais capacitadas para representar a sua própria comunidade e defender os direitos dela. E assim tem sucumbido a uma utilização igualmente instrumental do paradigma da boa governação por parte, seja dos funcionários do Estado, e seja dos funcionários dos partidos, quer Frelimo, quer Renamo, a segunda de quem domina no lugar o jeito de atenção. As autoridades tradicionais têm optado por recuar no domínio da espiritualidade e ceder muitas das suas prerrogativas estatutárias aos atores mais dinâmicos e com melhores recursos, que são geralmente os secretários de bairro e de aldeia. Eu diria que posso terminar aqui. Obrigado, Giovanni. Bom, isso também é um assunto, depois vamos dialogar um pouco, né, sobre isso. Bom, eu acho que o Dr. Domingos pode fazer a sua apresentação. No entretanto, um outro autor, o Charles Torres, me contatou, queria entrar, mas até agora não estou a lhe ver. Portanto, Dr. Domingos, por favor, pode apresentar o seu artigo. Faz favor. Boa tarde. Não sei se é possível eu fazer a partilha da minha tela. Sim, sim. Eu acho que, em princípio, é possível. Eu acho que sim. Sim, sim. Parece que a minha... Estou bloqueado para compartilhar a tela. Talvez, espera, acho que é assim, share screen. Sim. Share. Sim. Agora sim. Ah, ok. Sim, sim, tudo bem. Eu vou precisar de abrir aqui o meu slide. Não sei se conseguem visualizar. Alô, professora? Estou a tentar. Tinha que ser. E aqui, no share. Minutinho, estamos a tentar. Ok. Aqui? Deve ser aqui. Ou este? Não, deve ser aqui, screen. Acho que não vou conseguir. Tá bom, mas... Tá bom, não tem problema. Vou avançar, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. É pacífico, sim. Saudar a todos os participantes mais uma vez desta sessão muito importante que está associada ao lançamento de um dos números da revista Relações Sociais, que é a Reviews. Então, foi um grande prazer participar para publicar o meu estudo sobre a inclusão da pessoa com deficiência nas políticas públicas de emprego em Moçambique. Em primeiro lugar, agradecer à organização não governamental TV Surdo, que é uma ONG que tem ajudado as pessoas com deficiência e que participou ativamente na recolha de dados para esse estudo. Em relação aos itens que irei apresentar aqui relativo ao meu estudo, vamos fazer uma breve introdução, irei apresentar os objetivos deste estudo, a metodologia que foi usada para apresentar os resultados
os principais conceitos que suportam essa pesquisa, os resultados e a conclusão do nosso estudo. Em relação à introdução, há alguns aspectos que nós devemos levar em consideração quando falamos de inclusão das pessoas com deficiência nas políticas de emprego em Moçambique. O primeiro aspecto é que temos muitas pessoas vulneráveis que ainda precisam de apoio à assistência social em matéria de proteção social. Moçambique já sofre com problemas associados, por exemplo, com desastres naturais. Desde a década de 80 para cá, tivemos cerca de 85 desastres naturais que precisavam sempre de assistência das pessoas que foram afetadas. Atualmente, sofremos com o problema de terrorismo, o que obriga o Estado o desenho de algumas políticas para assistência social e proteção social dos deslocados por causa dos ataques militares em Cabo Delgado. Além disso, nós temos pessoas com problemas de deficiência, temos jovens, crianças que são órfãs, temos famílias que são desamparadas por causa de problemas relacionados com o HIV/SIDA. Então, as pessoas com deficiência fazem parte desse grupo sensível de pessoas que precisa de assistência social por parte de políticas públicas que são elaboradas pelo governo moçambicano. E, infelizmente, a sociedade moçambicana ainda não está preparada para tentar incluir ou assumir essas pessoas como se fossem pessoas com capacidade, com direitos e alguns deveres iguais aos seus. Isso significa que em Moçambique, por exemplo, nós ainda não temos estradas preparadas para a pessoa com deficiência locomover-se naturalmente. A pessoa com deficiência tem dificuldade de aceder aos serviços de transporte. A pessoa com deficiência tem dificuldade de aceder ao ensino, ao sistema de ensino. A nível nacional, nós só temos duas ou três escolas de educação para pessoas com necessidades especiais. E essas escolas estão na cidade de Maputo para fornecer uma formação básica para toda a população, levando em consideração as pessoas que têm necessidades especiais. Isso significa que, devido a essas limitações que as pessoas com deficiência têm, isso promove ainda mais a persistência ou as práticas de discriminação e estigmatização em Moçambique. E faz com que elas tenham menos possibilidade de aceder ao mercado do trabalho, porque há uma ideia de que elas são incapazes de ser autossuficientes e às vezes até são muito discriminadas ou excluídas por parte dos empregadores. Assim sendo, nós criamos ou levantamos uma questão de partida que orientou o nosso estudo, que é quão inclusivas são as políticas de emprego para as pessoas com deficiência em Moçambique. Queremos reparar até que nível as políticas de emprego moçambicanas incluem as pessoas com deficiência em Moçambique. Para tal, elaboramos 2 objetivos específicos. O primeiro era reparar para o quadro legal e institucional sobre a inclusão das pessoas com deficiência em Moçambique. Significa que, quando falamos de políticas públicas de emprego, temos que saber descrever quais são essas políticas públicas de emprego e qual a abrangência, o âmbito dessas políticas públicas. Além disso, também tivemos como objetivo identificar aquelas alternativas que poderiam ser implementadas pelo governo para poder promover as políticas ativas de emprego para as pessoas com deficiência em Moçambique, bem como identificar os desafios da implementação dessas políticas. Esses 2 objetivos específicos é que nos ajudaram a materializar o objetivo geral, que é analisar o nível de inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas de emprego moçambicanas. Em termos de metodologia, nós tentamos fazer uma combinação de 2 abordagens, uma que é a qualitativa, com base nas entrevistas que fizemos a cerca de 6 pessoas com deficiência que eram assistidas pela organização TV Surdo, que é uma organização que defende e advoga para pessoas com necessidades especiais em Moçambique. Além disso, usamos também uma abordagem quantitativa que sustentou-se muito mais nos dados estatísticos que são produzidos oficialmente pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, que é o 4º Censo Geral da População e Habitação, que produziu muita informação sobre a situação dos deficientes em Moçambique, que serviu de base de dados para a produção de alguma estatística relevante que foi publicada no artigo. E todas as abordagens que nós usamos
basearam-se em cerca de 3 formas ou técnicas de recolha de dados. A primeira foi a entrevista, a segunda, a pesquisa bibliográfica, a terceira, que é a pesquisa documental, que consistiu na visita daqueles que são os documentos oficiais, leis, algumas políticas públicas moçambicanas, para chegarmos a alguns resultados válidos. Em termos éticos, nós respeitamos aquilo que é o Belmont Report de 1978, que é o relatório de Belmont, que defende o princípio ético de respeito para pessoas na recolha de dados. Por que que nós fomos atrás do relatório de Belmont? Fomos atrás porque estávamos a lidar com um grupo sensível que tem alguma necessidade especial. E para conversar com essas pessoas, tivemos que seguir com um procedimento de consentimento informado um pouco mais exigente, até ter acesso às pessoas para poderem expressar-se livremente. Em relação aos conceitos, nós trabalhamos com 3 conceitos importantes. O primeiro conceito é de políticas públicas, o segundo conceito é de políticas públicas de emprego, e o terceiro e último conceito que suportou essa pesquisa é o conceito de pessoas com deficiência. O que seria políticas públicas? Então, nós recorremos a um grande investigador da área de políticas públicas, o professor americano Thomas Dye, que define políticas públicas como tudo aquilo que o governo decide ou não fazer. Significa que as políticas públicas não são só decisões do governo, mas também o fato do governo evitar tomar uma decisão pode ser uma política pública. Então, resumindo, reparamos as políticas públicas como as decisões governamentais para resolver algum problema público, no sentido de tentar fazer com que os recursos escassos sejam distribuídos de forma equitativa e resolver alguns problemas sociais. Em relação ao conceito de políticas públicas de emprego, nós reparamos para 2 tipos de políticas públicas de emprego. As primeiras nós chamamos de políticas ativas, que são aquelas que destinam-se a ajudar os desempregados a voltarem ao trabalho com novas competências. Esse conceito quem trouxe foi a professora irlandesa Elise Kelly, que definiu as políticas públicas nesse sentido. Significa que se nós treinarmos as pessoas com deficiência, darmos uma formação profissional, estamos a usar uma política ativa para fazer a reinserção social dessas pessoas no mercado de trabalho. E isso nós chamamos de política ativa. Se nós decidirmos, por exemplo, fornecermos bolsas de estudo para pessoas com deficiência, para poderem ter uma formação universitária completa, então aí também estamos a promover uma política ativa para as pessoas com deficiência. Então, todas as políticas que concentram-se na transmissão ou na partilha de competências para as pessoas terem capacidade de produzir renda no mercado, irem atrás de novas oportunidades, chamamos isso de políticas públicas de emprego ativas. Temos também as políticas passivas. As políticas públicas de emprego passivas são aquelas em que o governo ou o mercado decide atribuir um subsídio para as pessoas desempregadas. E essas pessoas podem ser vulneráveis ou podem ser pessoas sem nenhuma deficiência. E, normalmente, esses subsídios que são atribuídos envolvem seguro de desemprego, auxílio de desemprego e alguns programas de reforma ou aposentadoria antecipada. Significa que, às vezes, aceleramos o processo de reforma para algumas pessoas que ainda não têm, que já não têm capacidade de continuar a oferecer algo para o mercado. Então, temos esses 2 grupos de políticas públicas de emprego. Ativas, que fornecem competências, treinam as pessoas para voltar ao mercado de trabalho, e as passivas, que atribuem um subsídio para mais ou menos sustentar a pessoa desempregada no período em que não está a trabalhar ou não tem um emprego formado. Em relação ao conceito de pessoas com deficiência, que é um dos conceitos importantes para essa pesquisa, nós primeiro definimos aquilo que é deficiência. E recorremos ao conceito da política para a pessoa portadora de deficiência de Moçambique, que vê a deficiência como sendo qualquer redução ou perda de capacidade normal para um ser humano, que depois cria um certo impedimento nesta pessoa de continuar a fazer as suas atividades. Então, esse é um conceito formal de deficiência da política para a pessoa portadora de deficiência. Mas também recorremos a um conceito muito simples da professora brasileira Maria Nivalda de Carvalho Freitas, que define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem alguma alteração parcial ou completa em um ou mais segmentos do seu corpo. E essa alteração no seu corpo pode comprometer a função física,
significa que podem ser mãos ou pernas, a função auditiva pode não conseguir ouvir, ou a função visual, a pessoa ter problema de vista, ou mesmo a função intelectual, ter problemas sérios de funcionamento ou problemas psicológicos. Depois de definidos esses conceitos, nós apresentamos agora os nossos resultados da pesquisa. O primeiro resultado que nós trazemos aqui é sobre o quadro legal e institucional sobre a inclusão das pessoas com deficiência em Moçambique. O primeiro instrumento internacional que nós levamos como importante que Moçambique ratificou na área de proteção ou inclusão das pessoas com deficiência é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção foi aprovada em 2006 e suporta todos os documentos internacionais que têm a ver com promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O segundo instrumento importante para nós é a Constituição da República de Moçambique, que nós consideramos como a Lei Maia em Moçambique, que no artigo 37 define lá claramente os direitos e deveres das pessoas com deficiência. E essa Constituição da República de 2004 e aquela que foi atualizada em 2018 tenta mais ou menos manter os mesmos direitos e tentar trazer os deveres das pessoas que não têm nenhuma deficiência para mais ou menos promover a equidade entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Significa que as oportunidades devem ser as mesmas em função das características, independentemente das características que essas pessoas têm. O segundo instrumento, em termos de políticas públicas importante em Moçambique, é a política para a pessoa portadora de deficiência. Significa que nós, através da resolução número 20/99, aprovou-se uma política para a pessoa portadora de deficiência. Significa que, em termos políticos, o país tem a vontade política de defender os interesses das pessoas com deficiência. Além disso, aprovou-se também um plano nacional para a área de deficiência, uma estratégia nacional de segurança social básica, que vai até 2024, que também inclui as pessoas com deficiência. E, em relação à inclusão das pessoas com deficiência, as alternativas e desafios, que eram um dos nossos objetivos principais do estudo, nós conseguimos mais ou menos separar, dizer quais são as alternativas que poderiam ajudar a reformular as políticas públicas moçambicanas, mas também os desafios que o Estado e a sociedade moçambicana deviam levar a sério quando falamos de inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas de emprego. Quando reparamos para o censo da população de 2017, Moçambique tem cerca de 736.038 pessoas com deficiência. Significa que o Estado tem que assistir essas pessoas, que corresponde a 2,7% da população total. Eu vou repetir mais uma vez, são 736.038 pessoas com deficiência que o Estado moçambicano tem que apoiar e que corresponde a 2,7% da população total. Isso significa que as pessoas com deficiência são um grupo privilegiado que precisam de políticas públicas inclusivas para não serem excluídos do mercado de emprego. Além disso, nós temos um dado importante, é que quando reparamos para o número de pessoas que recebem assistência do Estado, o Estado só conseguiu assistir mais ou menos 567 mil pessoas a nível nacional. Significa que cerca de 23% de pessoas foi excluído no acesso a um subsídio social básico por conta, por exemplo, da deficiência ou qualquer outro problema social. Isso significa que o escasso subsídio que o Estado dá para a população, para ajudar as pessoas com deficiência, não chega para todos. E uma das razões para não chegar para todos é que o processo de inscrição dos beneficiários é um processo que tem sido fadado por fracasso, porque há muito nepotismo na seleção dos beneficiários. Ou seja, os próprios técnicos, que são técnicos do Instituto Nacional de Ação Social, que é a organização responsável pela administração da assistência social ou da proteção social das pessoas vulneráveis, os seus responsáveis, inclusive os chefes de quarteirão, acabam registrando a si mesmos e às vezes aos seus familiares para poderem beneficiar do subsídio. E isso quem trouxe foi uma organização reputada em Moçambique da sociedade civil, que é o Centro de Integridade Pública, que acabou fazendo um estudo também para ver mais ou menos quão inclusivos eram esses programas de assistência social. Além disso, o outro desafio é que a subvenção financeira que é distribuída para as pessoas com deficiência
é um valor irrisório, muito reduzido, que não dá para suportar o custo alto de vida da população moçambicana. Significa que desde 2018 para 2021, as pessoas recebiam entre 540 meticais a 1.000 meticais por mês para custear todas as suas despesas alimentares, saúde e necessidades para a sua família. Então, se um agregado de uma pessoa recebia apenas 540, se o agregado tivesse mais de 5 pessoas, podia chegar até 1.000 meticais. Se formos a cambiar para dólar, significa que o subsídio mínimo é de 8,46 dólares por mês, por cada família, não por cada pessoa. E o máximo que corresponde a 1.000 meticais são quase 15,66 dólares por mês. Então, significa que ainda é um desafio aumentar o valor do subsídio para essas pessoas, porque ele depende da evolução do salário mínimo nacional, que também tem valores muito baixos. O outro desafio que nós encontramos com esta pesquisa está associado à fragilidade da monitoria e fiscalização e inspeção do Ministério do Trabalho e do Emprego e Tutela em Moçambique para as empresas e os empregadores, porque muitos empregadores e empresários acabam, às vezes, demitindo os funcionários depois de sofrer um acidente de trabalho e não compensam, nem pagam a indemnização, e eles ficam excluídos do mercado de emprego. Os que ainda não acederam ao mercado de emprego são, muitas das vezes, limitados a serem empregados por razão da sua deficiência. Então, isso foi possível observar com as entrevistas e com alguma pesquisa bibliográfica feita com os resultados do estudo do Centro de Integridade Pública. Então, este é um dos desafios maiores, que é a questão da monitoria e fiscalização. Alternativas para melhorar a inclusão das pessoas com deficiência em Moçambique. Primeiro, temos que fazer uma reforma institucional, legal, que tem que ser ousada para melhorar a situação das pessoas com deficiência. O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado em Moçambique, por exemplo, exige que a pessoa, para entrar, por exemplo, no Estado, ser um funcionário público, tem que apresentar um atestado de saúde. E no atestado de saúde, se você é deficiente, automaticamente as instituições públicas podem barreirar o acesso dessa pessoa ao Estado. Então, o Estatuto Geral dos Funcionários, a Lei de Trabalho, tem que incluir cotas claras de admissão de pessoas com deficiência. E essas cotas podem variar de 10% ou 15% para admissão de pessoas com deficiência na empresa. Isso significa que aqueles anúncios que são feitos para recrutamento de pessoal para as empresas, poderiam incluir lá uma nota B ou um ponto importante, onde se diz, por exemplo, promovemos a concorrência, ou promovemos a participação das pessoas com alguma deficiência para concorrerem às nossas vagas. Além disso, os edifícios a nível nacional, principalmente na metrópole, cidade de Maputo, por exemplo, têm problemas sérios de engenharia, alguns não têm rampas, as universidades, escolas secundárias não estão preparadas para ensinar pessoas com alguma necessidade especial. Isso significa que uma das alternativas é incluir nos currícula do alfabeto de línguas de sinais na disciplina de português a partir da 5ª classe. Significa que nos livros escolares para a escolarização obrigatória em Moçambique, se começarmos da 5ª classe para a 12ª, tínhamos que ter lá um alfabeto no livro da língua de sinais, para as pessoas aprenderem a comunicar com as pessoas com deficiência. Porque quanto mais a sociedade não comunicar com essas pessoas, estaremos a promover a exclusão. Além disso, há necessidade de promover campanhas de divulgação das regras de leitura e escrita. Então, significa que o Estado tem que assumir as rédeas para promover essas campanhas no sentido das pessoas conhecerem mais os direitos dos deficientes, saberem como podem lidar quando a deficiência é a surdez, ou mesmo a pessoa é muda ou tem problemas físicos. Em termos de conclusão, nós chegamos à conclusão de que as políticas públicas de emprego em Moçambique, que assistem as pessoas com deficiência, elas têm um amparo legal na Constituição da República e, normalmente, são implementadas pelo Instituto Nacional de Ação Social. No entanto, há muitas lacunas na gestão de subsídios que são atribuídos às pessoas com deficiência por incapacidade de trabalhar. E estamos a dizer aquele subsídio de 540 meticais a 1.000 meticais que as pessoas recebem por mês. Então, o processo de atribuição do valor
é muito moroso, leva às vezes 3, 4 anos sem a pessoa ser mais ou menos admitida para beneficiar daqueles subsídios. E os critérios de seleção também dependem muitas das vezes da boa vontade do chefe do quarteirão, que é o órgão mais importante dos bairros, porque são os chefes do quarteirão que têm um contato com as famílias e que identificam as pessoas que precisam de apoio social para receber o subsídio. E esses chefes de quarteirão, muitas das vezes, tendem a registrar os seus familiares, e o técnico também do Instituto Nacional de Ação Social, que vem para fazer o registro dessas pessoas com deficiência, às vezes acabam também negligenciando a favor dos seus interesses. Então, isso faz com que essas políticas sejam excludentes para as pessoas com deficiência. Mesmo assim, nós concluímos que a inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas de emprego em Moçambique acontecem por meio de medidas passivas. Medidas passivas, estamos a dizer, as políticas públicas de emprego são passivas, porque em vez de formar as pessoas, dando capacidade, treiná-las, o que acontece é que o Estado atribui um subsídio. E o subsídio não permite dar a preparação necessária para a pessoa tentar entrar no mercado de trabalho. Então, são políticas públicas de emprego passivas. E desde 2018 até 2021, esses subsídios não sofreram nenhum incremento. Significa que o Estado não aumentou nada. Assim, estamos à espera, se calhar este ano, que as coisas mudem. E, por fim, é necessário destacar que a maior parte das soluções mais ou menos isoladas de promoção das políticas públicas ativas, que é de formação do pessoal, têm sido implementadas por organizações não governamentais. Então, em Moçambique temos associações, temos uma associação moçambicana de mulheres portadoras de deficiência, que às vezes dá formações na área de empreendedorismo e gestão de negócios e entrega alguns certificados de participação para essas pessoas, para tentar inserir-se no mercado de trabalho. Mas são alguns exemplos ou algumas estratégias isoladas que não tem sido o próprio governo a fazer, mas sim as organizações que advogam os interesses das pessoas com deficiência. Muito obrigado, professor. Devolvo a palavra para si. Muito obrigada. O nosso autor, Domingos Batoni, que estava com a palavra neste momento. Quero convidar, eu estou a ver aqui a nossa lista, que temos participantes, que aproveito cumprimentá-los e dar também boas-vindas a este nosso lançamento. Portanto, estou a falar do doutor a chegar Teodósio Matias e o doutor Zélio Banzi. Se tiverem alguma questão por colocar, alguma contribuição, estejam livres, serão as vossas contribuições, perguntas bem-vindas. Bom, depois desta intervenção dos nossos autores, os três que falaram aqui, o doutor Lúcio, o Giovanni e o Domingos, bom, tivemos a ausência do doutor Charles e ao doutor Pedro, que não estão conosco. Eu quero abrir agora a sessão de debates. Teremos mais ou menos 20 minutos, portanto, esses 20 minutos vamos tentar, talvez, clarificar, esclarecer mais, contribuirmos em torno daquilo que foi o nosso objeto deste lançamento. A partir de já, podemos começarmos. Portanto, o doutor Domingos, o nosso autor Domingos, ele já levantou a mão. Tenha a bondade e os outros podem até colocar as questões também pelo chat. Obrigada. Doutor Domingos, toma a palavra, por favor. Muito obrigado. Eu tenho uma contribuição acerca da pesquisa do Dr. Lúcio, que é uma pesquisa que interessou-me bastante, porque no ano passado lancei um livro, que é o Empreendedorismo e Ferramentas de Gestão para Pequenas e Médias Empresas. Então, a pesquisa chamou-me a atenção porque ela traz aqui algumas limitações das pequenas e médias empresas moçambicanas, mas queria acrescentar outras limitações que põem em causa, muitas das vezes, o acesso ao crédito para essas empresas. A primeira coisa que acontece com as PMEs é que, muitas das vezes, a banca exige que tenha uma garantia em termos de propriedade. Significa que tem que ter um imóvel, um título de propriedade. E em Moçambique, para ter título de propriedade, não é tarefa nada fácil. Leva muito tempo e a pessoa pode levar 5, às vezes 10 anos sem ter acesso ao DUAD, ao título de propriedade em termos de residência.
Além disso, o acesso à terra em Moçambique ainda não é garantia. Nós não podemos dar a terra como uma garantia, por exemplo, para o banco. Tem que ser um imóvel com algum valor ou algo que a banca mais ou menos aceita como sendo garantia. Então, essa é uma das grandes fragilidades. A outra fragilidade está associada à resolução de insolvência. A maior parte das pequenas e médias empresas no mercado moçambicano são empresas que já tiveram algum problema de funcionamento e quiseram fechar a empresa, mas não conseguiram porque tiveram muitos problemas no tribunal. Então, significa que o banco, para poder dar um financiamento para uma PME, vai atrás desse histórico no mercado e vai atrás do histórico. E quando vai atrás do histórico, encontra lá uma situação negativa da relação entre a empresa e os tribunais, porque não conseguiram decretar a questão da falência. E outro problema importante, que se calhar era necessário levar em consideração, era a questão dos impostos. A alíquota que as empresas pagam, por exemplo, para o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, em Moçambique, são 17%. Então, o próprio empreendedor ou empresário tem que pagar muitos impostos e no fim do mês fica quase sem nada. E acrescentar também uma linha de financiamento que foi usada no momento em que o BNI dava essa oportunidade que o Dr. Lúcio, por exemplo, chamou de uma oportunidade que não era muito abrangente para as pequenas e médias empresas. O KfW da Alemanha financiou pequenas e médias empresas por meio do Banco de Moçambique, por meio dos bancos comerciais, num valor até de 2.500.000 meticais para cada empresa que quisesse concorrer. Significa que as PMEs em Moçambique poderiam aderir a um financiamento de até 2.500.000 até dezembro do ano passado, a um banco comercial, que era um financiamento que foi dado por um banco alemão. Esse financiamento não tinha juros, era um financiamento para a tesouraria que não era devolvido. Então, significa que era mais ou menos uma oportunidade que rivalizava com a oportunidade do BNI. Algumas empresas que tiveram acesso a essa informação concorreram a essa linha de financiamento de mais ou menos 2.500.000 meticais, sem devolução, sem juros, ao invés de aderir aos critérios do BNI, que eram mais pesados, como o Dr. Lúcio aqui bem apresentou. Muito obrigado. Era só uma contribuição para agregar a pesquisa do Dr. Lúcio. Muito obrigada, doutor Domingos. O doutor a chegar tem a mão levantada. Por favor, tenha bondade. Doutor a chegar. Boa tarde. Tem a palavra. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado pela vossa permissão e sinto-me elogiado por fazer parte deste grupo. Afinal de contas, termos que debater assuntos que nos dizem respeito ao nosso dia a dia é bastante importante numa altura em que hoje se confirma este lançamento do último número da revista Revis. É gratificante. A minha intervenção, gostaria mesmo do último colega que apresentou, estamos a falar o Dr. Domingos, quando falava das políticas de emprego para as pessoas com deficiência, sobretudo nos seus desafios, é resgatante, numa altura em que, se formos a olhar para o setor de educação, sobretudo, já agora, já estamos a ver vários anúncios de admissão ou ingresso no aparelho do Estado e, como ele dizia, não existe nenhum link que diz nós precisamos X pessoa ou aquele tipo de pessoa. No entanto, se formos a ver o próprio setor da educação, são poucas pessoas com a natureza ou com deficiência que estão lá inclusos. Relativamente àquilo que o Dr. Domingos já afirmou, dizendo que é preciso reformularmos as próprias políticas, sobretudo os instrumentos de trabalho com que se qualificam. Estamos a falar do EGFI, por exemplo. O nosso EGFI, embora já é atualizado, mas continua a aparecer um draft de informações ou instrumento de trabalho que ainda não permite a esta pessoa deficiência. A lei do trabalho, por exemplo, se for para algumas organizações. Mas há quem defende, dizendo que não,
Por exemplo, no setor de educação, se nós queremos um professor, eles sabem que o professor tem que ter um físico, um aspecto, então não dá mais espaço para poder incluir uma pessoa com deficiência. E os últimos anúncios que estamos a ver agora, eles precisam, pessoal menor, que estamos a falar aquelas pessoas que vão entrar lá como pessoal de apoio, serventes, mas mesmo assim, a pessoa de deficiência, existe aquele que não tem a deficiência multifacetada, como assim, digamos, né, o braço, a perna, mas pode fazer qualquer coisa e não há esta inclusão. Então, as políticas públicas realmente precisamos reformular e esses estudos devemos sentido de que possa mais ser divulgados e dia após dia, a quem de direito, consigamos atingir. Muito obrigado, esta era a minha contribuição, mais do que contribuição, era um ponto de vista e acrescentar aquilo que o Dr. Domingos acabou de referir. Obrigado, estamos juntos. Muito obrigada, doutora Chegar, pela sua contribuição. Bom, eu vou fazer uma pergunta genérica, não é? Para todos. Eu sei que pelo menos todos que estão aqui fizeram a pesquisa em Moçambique. Eu faço sempre essa pergunta, porque eu sei que é fundamental, não é? Para a própria consistência do conteúdo. Eu queria saber quais são os desafios, os condicionalismos. É fácil fazer investigação em Moçambique? Se é fácil, por quê? É difícil, por quê? Então, eu queria que também falássemos um pouco sobre esse elemento, porque para mim isso é importante, porque afeta diretamente ao produto final, ao conteúdo, etc. E depois, o doutor, o nosso autor Domingos, estava a falar aqui a questão de deficiência, etc. E eu gostei, quer dizer, gostei de todas as intervenções, mas eu queria saber qual é a abrangência em termos geográficos desses apoios do governo e mesmo essa presença de ONGs em Moçambique. Falo isso por alguma experiência, não é? Eu conheço um número significativo de pessoas que precisam dessas ajudas, lá para o norte, lá para os distritos, nas localidades lá longe, pessoas que de fato precisam, que não têm casa, não têm condições básicas. Portanto, pode fazer uma leitura um pouco genérica, etc. E pronto, eu coloquei essa questão. Se quiser pode responder, se não quiser também. E a outra genérica, os autores podem falar ou não falar, mas são condicionalismos como a primeira questão que coloquei, que são fundamentais em termos de pesquisa, que temos que levar em consideração, que afetam diretamente, principalmente aos autores, não é? Sentem isso e depois, como eu dizia, o produto final fica comprometido, etc. Portanto, é isso, e vou passar a palavra, parece que o nosso professor Luca Bussotti, ele quer também falar alguma coisa. Obrigado, Laura. Não, eu quero colocar algumas questões de forma que depois, com a fala dos autores, nós podemos fechar esse nosso encontro. Bom, eu gostava de saber, acima de tudo, Giovanni, qual é, digamos, o ponto de vista de alguém, nesse caso um italiano, que se aproxima a uma realidade como a realidade moçambicana, mas num contexto específico, ou seja, Inhambane. Ou seja, quais foram as dificuldades, as redes de relações, e inclusivamente as resistências que este ambiente novo, né, para um investigador que não é moçambicano, encontrou. Portanto, essa é a primeira questão. Lúcio. Bom, Lúcio, é também uma questão que é mais uma provocação. Será que são as pequenas e médias empresas moçambicanas que não estão prontas? Ou são os bancos moçambicanos que não estão prontos a ajudar empresas
que certamente não atua num contexto de, digamos, economia completamente racional, como é a economia dos bancos. Não sei se me fiz entender. E, finalmente, o Domingos falou um bocadinho dessa questão de formação, etc. Eu acho que seria o elemento central. Ou seja, é impossível ter políticas ativas do emprego para pessoas portadoras de deficiência sem que haja percursos de formação para as várias categorias de deficientes, de forma a capacitá-los. Portanto, a minha questão, Domingos, é o que é que tem sido feito até agora em termos de formação e inclusão dentro, né, digamos, do percurso escolar moçambicano dessas pessoas com deficiência. Bom, foram várias questões colocadas por parte de vários intervenientes. Eu acho que se cada um de vocês conseguir responder com uma resposta que vai entre 5 a 7 minutos, acho que seria ótimo, porque estamos mesmo um pouco em cima da hora. Muito obrigado. Bom, Lúcio tem a mão levantada, portanto, acho que pode começar a falar. Lúcio, faz favor. Bem, muito obrigado, professor Luca, pela oportunidade. Dizer que vou começar, se calhar, pela questão colocada pela doutora Laura. Dizer que é, de facto, uma realidade em Moçambique, não é? É uma realidade em Moçambique a questão de dificuldades naquilo que concerne a pesquisa. Okay? A questão de assimetria informacional a que os autores estão submetidos, eu olho como uma das grandes dificuldades. Os locais onde a gente realiza as pesquisas ainda têm a percepção expectativa quando vem um pesquisador em essas instituições. Por exemplo, o setor financeiro moçambicano é ainda um assunto sério quando o assunto é pesquisa. Encaram as informações disponíveis como confidenciais, mas elas devem ser pesquisadas. Então, eu tenho como grande dificuldade, quando o assunto é pesquisa, a questão de percepção e expectativa dos locais de estudo. Então, eles encaram o pesquisador como um inspetor e não como um pesquisador. Mesmo com o consent forma que nós levamos lá, às vezes, para as pesquisas, essa informação não lhes parece suficiente. Então, eles ainda encaram a gente como inspetores e não como pesquisadores. A outra questão, se calhar, é a questão financeira. Pesquisar é caro, demanda fundos, demanda tempo, não é? E esse também é um outro obstáculo quando o assunto é pesquisa. Agora, indo à questão ou provocação do Luca, talvez dizer que, de facto, na pesquisa, a conclusão foi essa, que as condições são, sim, aplicáveis, mas não para o contexto moçambicano, não é? Porque as questões colocadas aqui, por exemplo, pelo Domingos, quando fala da assimetria informacional, é uma realidade em Moçambique. Os bancos estão cientes disso, de que existe a questão da assimetria informacional. Então, deviam acionar mecanismos que se adequem àquilo que é a realidade do seu público ou dos seus clientes. Então, nesse caso, são as pequenas e médias empresas. Então, para dizer que a nossa banca não está ainda preparada para atender às questões ou à necessidade das pequenas e médias empresas, a não ser das grandes empresas. E que essas grandes empresas acabam tendo uma dupla vantagem, porque têm como recorrer a um financiamento no exterior, o que as pequenas empresas ou as micro não têm. Então, eu acho que é a nossa banca que não está preparada para servir ou para levar o produto às pequenas ou às micros empresas nacionais, não é? Então, eu se calhar ia colocar a informação até aí. E também, como última coisa, se calhar dizer que outro problema maior
na colocação do Domingos, que eu percebi, é que o setor financeiro moçambicano não está preparado a dar acompanhamento àqueles que são os seus mutuários. Okay? A empresa financiou-se, sim, mas devia ter aqui um acompanhamento. Como eu disse antes, elas carecem de uma literacia financeira. Não é? Então, elas não entendem os conceitos financeiros, não é? Como devem ser aplicados, como devem ser geridos. Então, deviam as instituições financeiras, nesse caso os bancos, a atribuir o financiamento, sim, mas depois assistir às próprias empresas. Não é? E muito obrigado. Obrigada. Alguém quer mais dar uma contribuição, responder alguma? Sim. O nosso autor Domingos, cite a palavra, por favor. Muito obrigado mais uma vez, doutora Laura e doutora Luca, pelas contribuições valiosas que foram aqui apresentadas. Em primeiro lugar, houve uma questão muito interessante sobre o ambiente da investigação e da pesquisa em Moçambique. Quando nós vamos ao campo em Moçambique, muitas das vezes vamos com recursos próprios. E a maior parte de nós estamos aqui, pertencemos a uma instituição de ensino superior. E, desculpa, mas sendo mais sincero, não temos 4, temos abaixo menos de 4 instituições de ensino superior em Moçambique que podem se chamar de instituições que apostam mais na investigação. Porque essas organizações, muitas das vezes, são universidades que estão no escalão A e muitas delas têm recursos provenientes do Estado, têm um financiamento do orçamento do Estado direto para financiar a investigação e tendem, mais ou menos, a ir atrás da informação com mais facilidade. O resto das instituições de ensino que são privadas têm muitas limitações para desenvolver a pesquisa por falta de financiamento. E isso já o doutor Lúcio aqui apresentou muito bem. Então, a limitação do financiamento à pesquisa põe em causa o desenvolvimento de estudos relevantes. Quando digo estudos relevantes, estamos a reparar para estudos que ajudam a desenvolver a própria ciência, mas também estudos que ajudem a resolver problemas públicos e na formulação de algumas políticas públicas para o próprio governo. O outro problema é a questão da língua. Então, muitas das vezes, quem faz as pesquisas tem sido organizações, por exemplo, estrangeiras que vêm, por exemplo, para fazer um estudo na Gorongosa. Outros vêm para ir fazer um estudo em Rapale, em Mandimba, no Niassa, ou em Tete. Mas quando vão para lá, eles já desenharam um plano de trabalho. Só que quando chegam lá, têm dificuldade de ter esse contato direto com os respondentes, com a limitação da língua. E aí, sim, vão ter muito trabalho. Porque no campo, muitas das vezes, as pessoas que entendem a língua portuguesa e entendem, por exemplo, a língua inglesa, às vezes não têm essa especialidade necessária para explorar aquela área em que o investigador quer estudar. Então, a língua também tem sido uma limitação, porque em Moçambique temos muitas línguas, temos muita diversidade linguística e cultural, e isso tem que fazer parte do mundo do próprio investigador. Nós temos que viver a comunidade, socializarmos e entendermos melhor o que nós queremos fazer. Só assim é possível ter bons resultados. E também a questão da lei de acesso à informação. Houve uma lei que foi aprovada em Moçambique para abrir as portas para o desenvolvimento de pesquisas científicas, mas ainda continua aquilo que o Dr. Lúcio diz. Qualquer instituição pública, quando você vai lá buscar informação, como investigador independente, por exemplo, exige uma credencial. E essa credencial tem que ser passada por uma instituição. Então, depois de você apresentar a credencial, encontra um novo funcionário, diz, não, tem que mandar para o setor de bioética, tem que mandar o projeto de pesquisa para o setor de bioética aprovar dessa instituição. Mandamos para lá, depois já começa já a sugerir abordagens um pouco mais leves, que não põem em causa a instituição. Então, realmente concordo com a ideia do Dr. Lúcio, de que quando nós vamos recolher os dados, parecemos mais inspetores do que investigadores. Em relação à abrangência de pessoas com deficiência, colocada pela doutora Laura, realmente nós, por exemplo, em Moçambique, temos cerca de 700 e tal mil pessoas com deficiência. E essas pessoas, nem todas foram registradas devidamente. Significa que o próprio censo da população, da habitação, provavelmente tenha excluído algumas pessoas por causa
da expansão da população e a limitação do acesso a essas pessoas. Então, é muito difícil. Essas organizações, por exemplo, como TV Surdo, como a Associação das Mulheres Deficientes em Moçambique, são organizações que estão na capital, estão na cidade de Maputo. Então, quando vamos para a localidade, muitas das vezes não encontramos essas organizações, por limitações financeiras, mas também por falta de pessoal para abrir sedes nesses locais. Eu digo muitas das vezes, as embaixadas todas que nós temos dos países estão na cidade de Maputo. E muitas das embaixadas não têm representações lá, como chamam, em outras províncias. O próprio Banco de Moçambique só agora que está a abrir representações em outras capitais. E que tal uma organização sem fins lucrativos que não tem apoio financeiro necessário? Então, são organizações que acabam ficando concentradas apenas na capital ou nas capitais provinciais e acabam não abrangendo mais pessoas. Isso eu concordo com a doutora Laura a dizer que a experiência que tem realmente faz com que essas pessoas, idosos, pessoas com deficiência, crianças órfãs, a maior parte das pessoas não sejam abrangidas por causa de fatores, por exemplo, ligados à localização geográfica, estradas e outros problemas. Em relação à questão que o professor Luca trouxe, uma questão muito relevante, o que tem sido feito no sistema de educação para incluir as pessoas com deficiência? Existe vontade política do governo, por isso temos muita legislação, temos muitas políticas públicas aprovadas. Mas tem um problema, nossa legislação, nossa política pública em Moçambique é muito bem desenhada, mas são soluções políticas e não técnicas. Significa que muitas das vezes não refletem aquilo que é a realidade. Só recentemente é que começamos a aprender, através do Instituto Nacional de Saúde, que é importante primeiro fazer a pesquisa para depois elaborar uma política ou uma legislação. Então, o Estado já está a se adaptar com base nos problemas que a Covid, por exemplo, está a trazer. Mas, em termos de comportamento organizacional, em termos de cultura política do Estado em si, muitas das soluções que nós temos no Estado moçambicano são políticas, não são técnicas. Isso faz com que o sistema de educação não esteja preparado para assistir às pessoas com deficiência. Se vamos para uma universidade de referência em Moçambique, por exemplo, a Universidade Eduardo Mondlane, que é a mais antiga, a própria Universidade Pedagógica, a Universidade Católica, que é uma das também antigas, mas privada, vamos descobrir que os estudantes do ensino superior com alguma deficiência na universidade, quando entram lá, encontram professores que não foram preparados para lecionar nessas condições. Os recursos que essa pessoa tem que ser recursos individuais, um computador individual, telefone para gravar as aulas. Alguns livros que alguns professores usam são livros da década de 50, que estão no formato impresso, que a pessoa com deficiência precisa de material digital para facilitar o uso do seu computador. Então, significa que ainda não estamos muito preparados. E só para ver, em termos de questões concretas de implementação dessas políticas, a nível nacional só temos 2 ou 3 escolas para pessoas com necessidade especial. E essas escolas estão na cidade de Maputo. E nem todos sabem que existem essas escolas. Significa que em Moçambique, quando uma criança nasce com deficiência, não tem acesso ao sistema de ensino. Isso põe em causa o próprio desenvolvimento da sociedade, porque são pessoas com capacidade, são pessoas que nós temos que explorar, tem tudo para dar certo. A única coisa que acontece é que são pessoas que portam alguma deficiência. Então, essa é uma limitação que temos que resolver. Finalmente, o outro aspecto que, se calhar, pode ser referenciado como algo que devia ter sido feito, por exemplo, para o sistema de educação ou para promover essas pessoas com deficiência, é que os cidadãos não têm acesso à informação esclarecida como deviam, não conhecem os seus direitos, não sabem que tem um subsídio de 540 ou 1.000. Sabemos que o subsídio é pouco, mas mesmo assim não sabem o que fazer para ter acesso a esse subsídio, porque não sabem ler, não sabem escrever. Então, a falta de acesso, do entendimento esclarecido dos seus direitos, acaba limitando também, mais ou menos, o seu fortalecimento, o seu empoderamento na comunidade. Obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua contribuição. Giovanni Chisei, quer dizer alguma coisa? Giovanni? Sim, estou aqui.
Vai dizer qualquer coisa? Sim, claro. E muito Ok. obrigado pelas perguntas e a sua pergunta da professora Laura, do professor Lucas, são no que respeita a minha pesquisa, tem uma resposta muito parecida. Qual é sido o ponto de vista de um italiano aproximando-se do contexto de Inhambane? Eu tenho de dizer que tenho sido muito ajudado por uma instituição de pesquisa e de ensino na província de Inhambane, que é a Universidade, era a Universidade Pedagógica Extensão de Machixe e agora é a Unisab. Por isso, teve a ajuda dos networks personais, também dos professores e pesquisadores daquela universidade que me ajudaram muito para me desbruçar naquele contexto que tenho que dizer é muito difícil para um italiano que não conhecia muito bem o ambiente, a cultura e a estrutura das relações político-sociais, econômicas e culturais daquele contexto em que a pesquisa se tem insertado. Por isso, essa ajuda que obteve por os colegas, os professores e pesquisadores da Universidade de Estado, me ajudou muito. E isso é no que respeita na rede das relações de ajuda. Tenho encontrado também resistências, talvez resistências de algumas personalidades políticas que talvez não entendiam bem o significado da minha pesquisa e tentaram travar, mas tive fortuna e no complexo o resultado final não sofreu muito dessas tentativas de entrave que foram postas no caminho da minha pesquisa. Por isso, a outra questão que o doutor Domingos levou, que é a questão da língua, tem sido um desafio importante, porque eu tive que usufruir da ajuda de intérpretes locais das línguas locais da província de Inhambane, nomeadamente o Guitonga, o Xixope, o Xitsua, ao português, porque naturalmente eu não tive conhecimento algum nem da estrutura gramatical ou lexical dessas línguas. Por isso, a ajuda das redes de relações da universidade que me foi fornecida pela Universidade Pedagógica da Extensão de Machixe me ajudou também em resolver as questões linguísticas e facilitou muito a minha pesquisa. Por concluir, em geral, sem essa ajuda, sem a ajuda da rede de relações dessa universidade, a pesquisa não poderia ter se explicado, não poderia ter se efetuado. E
E essa ajuda forte permitiu superar também as resistências que talvez encontrei no percurso. Oh, obrigada, Giovanni. Já terminou, não é? Muito obrigada. Eu acho que... alguém quer dizer uma palavra breve ou podemos fechar? Eu acho que... Estou a ver a mão do autor Lúcio. Quer falar agora, não é? Ou ainda não baixou a mão? Está a ouvir-me? Doutora Laura, esqueci mesmo de baixar a mão. Certo. É que está aparecendo aqui uma mão levantada. Pronto. Mais uma vez, vou agradecer à revista Revis, não é? Pelo esse trabalho que ela faz de divulgar os conhecimentos e em contextos como o nosso moçambicano precisa de divulgar os nossos conhecimentos, ainda estão, eu considero, numa fase ainda muito fértil, não é? Parece que as pessoas sabem, mas na verdade nós temos esse privilégio, então aos autores eu dou parabéns. E eu digo, não parem por causa desses condicionalismos. Eu coloquei essa questão mesmo como uma provocação, porque eu sei, não é, que existem essas dificuldades. Existem muitos condicionalismos, existe um medo, não é, para recolher qualquer tipo de informação. Eu já fiz um tema sobre direitos humanos, sobre outros temas que tivemos problemas sérios para tanto ter a informação. Muitos dos nossos participantes, colaboradores, precisou dar algum valor, um xixi, para, em troca, dizer alguma coisa e sempre a chamar a atenção. Por favor, no anonimato, não divulgue o meu nome. Portanto, eu coloquei essa questão mesmo para a provocação. Mas isto não quer dizer que nós fiquemos com braços, cruzemos os braços, não avancemos. É neste terreno cheio de medo e outros condicionamentos que temos que avançar. Portanto, vocês estão de parabéns e eu espero que as próximas vezes a TV Tisca tenha também este privilégio de estar aqui a fazer este lançamento. Falando de TV Tisca, a Tisca é uma plataforma que eu aproveito convidar, quer o doutor Zélio, que não estava, portanto, a apresentar nenhum trabalho aqui, quer o doutor a chegar. Se tiver algumas produções, não é? Todos vocês, os autores, assim como esses dois participantes, algumas produções de caráter divulgativos entre dois, uma página, podem nos enviar, nós vamos colocar lá na nossa página. Portanto, Tisca é um centro de estudos italianos e africanos que está disponível, portanto, é um espaço para academia, é um espaço acadêmico. Portanto, se vocês tiverem essas produções, não tenham receio, podem nos enviar, podem enviar para mim, para o Luca, portanto, os trabalhos estarão lá disponíveis. E como eu disse no início, esta apresentação, ou seja, este lançamento desses textos, estará disponível na TV Tisca, tanto lá no YouTube, vocês podem ir lá e têm, como eu disse antes, a prerrogativa de divulgarem para os vossos contactos, podem fazer isso, a TV Tisca, portanto, está a permitir isso, para divulgarmos esses conhecimentos, não é? E por isso eu vou dar, tanto por terminado, este nosso breve encontro, e mais uma vez agradecer a todos os autores, quer os que estão presentes, quer os que não estão cá, e obviamente a Revis, que faz este trabalho tão grande e tão importante. A todos, muito obrigada e espero que a gente se veja brevemente com outros trabalhos acadêmicos. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada a todos. Tchau. Estamos juntos.